Esquecer algum acontecimento da sua vida? Eu consegui, mas fui forçado a fazer isso. Hoje me lembro de tudo, e foi isso que arruinou a nossa família. Meu nome é Bruce, tenho 16 anos. Eu tenho uma mãe, um pai e uma irmã caçula. Me lembro disso. Digo isso porque tenho uma perda de memória recente causada por uma lesão na cabeça. E a última semana da minha vida foi totalmente apagada da minha memória. É como se eu tivesse dormido ou desmaiado. Nem me lembrava como me machuquei. Essas memórias estavam tipo protegidas por uma parede que eu não conseguia quebrar. A primeira coisa que vi depois do acidente foi um quarto de hospital e meu pai deitado na cama que estava ao lado da minha. A mão dele estava engessada e suspensa em uma posição estranha. Ele me contou o que havia acontecido. Disse que tinha sido um acidente idiota. Nós estávamos descendo as escadas, eu escorreguei e acabei me agarrando à jaqueta dele, mas caí, levando ele junto comigo. Nós rolamos quase 2 metros de escada abaixo. Meu pai quebrou a mão e eu bati a cabeça. E lá estávamos nós, no hospital. O processo de recuperação levou um bom tempo. Eu continuava tentando lembrar de como tudo tinha acontecido, mas não conseguia, e aquilo me chateava. Além disso, meu pai estava sempre me importunando com perguntas para saber se eu me lembrava de alguma coisa. Parecia que ele estava ainda mais preocupado do que eu. Um dia, pensei ter encontrado a chave para me lembrar de tudo. Uma mulher estranha veio nos visitar à tarde. Ela disse oi e sentou-se ao lado do meu pai. Eles conversaram baixinho por cerca de meia hora, e depois ela se despediu e foi embora. Mas o que me intrigou não foi só a visita, e sim a mulher. Eu podia jurar que já a tinha visto antes. E volto a dizer, eu não conseguia me lembrar de nenhum detalhe sobre ela, mas tinha certeza de que já nos conhecíamos. Aí perguntei ao meu pai quem ela era. Ele respondeu que era apenas uma colega de trabalho. As pessoas da empresa estavam preocupadas com ele e com a saúde dele, então mandaram aquela mulher para visitá-lo. Aquilo era estranho, pois eu nunca tinha visto nenhum dos colegas do meu pai, mas ela me pareceu familiar e ficou grudada na minha mente. Pouco tempo depois recebi alta do hospital e, embora eu tivesse me recuperado, ainda não conseguia me lembrar de um segundo sequer da última semana da minha vida antes do acidente. E aquilo estava me tirando o sono. Minha mente se apegava àquele estranho detalhe. Como eu conhecia aquela mulher? Então, decidi ir ao escritório do meu pai para encontrá-la e conversar com ela. Pensei que, se ela me contasse como tínhamos nos conhecido, eu poderia reconstruir a cadeia de eventos que aconteceram naquele dia infeliz. E foi o que fiz. Era a hora do almoço no escritório e o segurança disse que os funcionários sempre saíam para almoçar. Resolvi esperar perto da entrada e olhei para as pessoas que passavam, procurando meu pai. Finalmente o vi, mas ele não estava sozinho. Estava com aquela mulher. Eu quis ir atrás deles, mas, de repente, vi meu pai dar um beijo nela e ela saiu. E não era um beijinho qualquer na bochecha, tipo, tchau, te vejo mais tarde. Era um daqueles beijos de quem está apaixonado. Então, isso queria dizer que meu pai estava traindo a minha mãe? Aquele pensamento explodiu, como se fosse um trovão na minha cabeça. E, de repente, aquela muralha de pedra da minha memória caiu. E recordei claramente do que tinha acontecido para eu parar naquele hospital. Me lembrei de como tudo começou. Meu pai e eu tínhamos ido ao supermercado. Fiquei sentado no carro, esperando por ele. De repente, comecei a ouvir um celular vibrando em algum lugar e o encontrei debaixo do banco. Tinha a foto de uma mulher loira na tela e o nome Emily. Lá estava ela. Foi lá que a vi pela primeira vez. Mas, naquele momento, eu não sabia de quem era aquele celular. Eu o desbloqueei e vi um monte de mensagens não lidas. Eram todas da mesma Emily. Infelizmente vi tudo. Havia inúmeras mensagens com essa Emily, com um monte de emojis apaixonados, declarações de amor e fotos dela com meu pai. E em algumas delas, eles estavam se beijando. Foi assim que descobri que meu pai estava traindo a minha mãe. Quando ele voltou para o carro, exigiu uma explicação. Meu pai agiu como um adolescente que tinha acabado de ser pego assaltando o supermercado. Ele ficou nervoso e com medo. Depois, me pediu para não contar para ninguém. Mas eu não iria encobrir a traição dele. Aí, ele começou a me implorar. Pediu para fazer isso pelo bem da nossa família. Se minha mãe descobrisse, ela pediria o divórcio e minha irmãzinha, que tinha acabado de completar 1 ano,
teria que crescer sem um pai. Ele disse que estava arrependido do que tinha feito, que terminaria o relacionamento com aquela mulher naquele mesmo dia e que meu silêncio manteria a família protegida. Acreditei nele. Realmente pensei que aquela seria a melhor solução para todos nós. E eu não queria ver minha mãe sofrer. Mas um dia mudei de ideia. Pedi para o meu pai me levar ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ele topou na hora. Tenho que admitir, desde que eu tinha começado a guardar aquele segredo, ele tinha se tornado muito legal comigo. Combinamos do meu pai me pegar 2 horas depois. Então, quando o jogo acabou, fui para o estacionamento para esperá-lo. Mas ele não veio. Fiquei lá por mais 10 minutos, ou talvez 20. E ele não atendia minhas ligações. Quando finalmente chegou, disse que tinha se atrasado por causa do trânsito e pediu desculpas. Mas era tudo mentira. O carro cheirava a perfume feminino e havia uma mancha de batom vermelho no colarinho da camisa dele. Estava claro que meu pai não tinha cumprido sua palavra e que ainda mantinha um caso com a amante. Eu não suportei ficar no mesmo lugar que ele, então saí e disse que contaria tudo para minha mãe e que ele teria que se responsabilizar por suas ações. Meu pai me seguiu rua abaixo. Ele pediu mais uma vez para eu não fazer aquilo, mas eu estava determinado a puni-lo por sua traição. Na entrada do metrô, ele me pegou pela mão e me parou. Ele sabia que aquela era a última chance que tinha para me convencer a não fazer aquilo, e implorou para eu guardar seu segredo. Mas eu estava furioso naquele momento, e eu queria ir embora, então o empurrei. Ele começou a cair escada abaixo e se agarrou na minha jaqueta, me fazendo cair junto com ele. Foi assim que tudo aconteceu. E você já sabe o que veio depois. Então, lá estava eu, parado de frente para o escritório, vendo aquela cena de infidelidade de novo. Desta vez, eu nem quis conversar. Simplesmente fui embora e contei tudo para minha mãe. Nossa família está acabada. E eu nem consigo imaginar como minha mãe está se sentindo agora. Mas ela tinha que saber. Meu pai demonstrou ter os piores defeitos humanos: desonestidade, mentira, traição e uma estupidez incrível. Ele tinha uma linda família. Eu lhe dei uma chance de mantê-la. E ele teve até uma segunda chance quando perdi a memória. Ele poderia ter terminado aquele relacionamento e tentado ser um bom marido, mas não. Eu aprendi uma grande lição. Há valores que não podem ser infringidos. E nada de bom pode acontecer quando se mente para sua família. Hoje, me arrependo por não ter contado a verdade desde o começo. Você acha que eu agi certo ao guardar o segredo do meu pai? Ou eu deveria ter contado para minha mãe imediatamente? Escreva o que acha nos comentários e compartilhe.